Hoje vamos falar sobre exposição bíblica. O que é exposição bíblica? Quem pode fazer uma exposição bíblica? Quais as motivações para se fazer exposição bíblica? Como realizar uma exposição bíblica? E qual a relevância e importância da exposição bíblica? Em primeiro lugar, o que é exposição bíblica? A exposição bíblica é tirar da Bíblia, de um texto bíblico, aquilo que Deus colocou lá para ser revelado, para ser compartilhado com as pessoas. A exposição bíblica é pegar esta mensagem de Deus que está no texto bíblico e compartilhá-la aos nossos ouvintes e leitores de maneira fiel a Deus, o autor desta mensagem, de maneira clara, de uma maneira prática, de uma maneira firme, com certeza, ousada, mas com humildade também, com amor e sob o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. E quem pode fazer uma exposição bíblica? Os pastores, os missionários, os líderes das igrejas de Cristo e qualquer pessoa que ame a Jesus, que ame a palavra de Deus, pode e deve fazer uma exposição bíblica. No livro de Neemias, por exemplo, no capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 9, nós encontramos Neemias, que não era um pastor, não era um sacerdote, não era um escriba, não. Ele era um leigo. Ele, juntamente com Esdras, que era escriba, com os levitas, todos ali estavam ensinando a palavra de Deus com todo cuidado, de uma maneira clara, para que as pessoas pudessem entender o que estavam lendo, de acordo com o texto bíblico que você e eu podemos ler lá em Neemias capítulo 8. Encontramos o apóstolo Paulo pregando para a igreja de Tessalonicenses e para muitas outras igrejas, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele falando que pregou ali em Tessalônica com o poder do Espírito Santo, com amor, com palavras que tinham essas marcas, essas propriedades. O poder do Espírito Santo e o amor de Deus. Então nós encontramos Paulo fazendo isso no Novo Testamento, encontramos Neemias, encontramos Esdras, os levitas no Antigo Testamento, encontramos Moisés no Antigo Testamento, encontramos Jesus no Novo Testamento, encontramos também Filipe, que não era apóstolo de Jesus. Era um membro da igreja primitiva, considerado como um diácono, mas que faz a exposição bíblica ali para o eunuco da Etiópia. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você e eu, todas as pessoas que amam a Jesus, que amam a igreja de Jesus, que amam a palavra de Deus, podem e devem fazer exposição bíblica. Sim, o Senhor Jesus Cristo, quando ele deu a ordem em Mateus capítulo 28, 19 a 20, a grande missão que ele deu para a igreja, ele deu para toda a sua igreja. Ele disse para que a sua igreja fosse por todo mundo e pregasse o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os, os discípulos a guardarem a sua palavra, a sua mensagem. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele nos ensina que nós, todos os crentes, somos sacerdotes de Deus. Então somos escolhidos por Deus para falar das
das grandezas de Deus, do poder de Deus, da revelação de Deus. Então, você e eu, toda e qualquer pessoa que ama Jesus e ama a sua palavra, pode e deve fazer a exposição bíblica, buscar esta exposição bíblica, isto é, descobrir no texto bíblico qual é a real mensagem de Deus, em termos essenciais, para você e para mim, e para a nossa família, os membros da nossa família, os nossos vizinhos, para as pessoas que trabalham conosco e para qualquer pessoa que nós encontremos ao longo do caminho. Então, o que é, nós já vimos, quem pode fazer, nós já vimos, e quais são as motivações para fazermos uma exposição bíblica. Meu querido amigo, minha querida amiga, as motivações estão na própria Bíblia. Quando abrimos a Bíblia, aprendemos, por exemplo, a preocupação que os profetas tinham na Bíblia de serem fiéis à palavra de Deus, ao recado de Deus, à mensagem de Deus. Por milhares de vezes, mais de 2.000 vezes, nós encontramos os profetas dizendo: assim diz o Senhor, assim falou o Senhor. Então eles tinham essa preocupação. Eles tinham a preocupação também de ensinar a palavra de Deus com verdade, com fidelidade, com clareza. Moisés, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, na verdade ele é chamado como o maior profeta, de acordo com o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 34. O escritor bíblico, no versículo 10, diz que jamais levantou outro profeta em Israel como Moisés. Então ele tinha essa preocupação de ser fiel quando ele ensinava e quando ele pregava, quando ele proclamava a palavra do Senhor. No capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 1, versículo 5, em muitos outros textos, nós encontramos Moisés ensinando o verbo lá, lamad, que nós temos dezenas de vezes no Antigo Testamento, e ali em Deuteronômio, Moisés como sujeito desse verbo, ensinando a palavra de Deus como um moré, como um professor, mas com essa preocupação de ser fiel a Deus, a mensagem de Deus. Então nós encontramos esse Navi, essa palavra hebraica que significa profeta, que ocorre centenas de vezes no texto hebraico do Antigo Testamento. Esses profetas de Deus preocupados em fazerem a exposição bíblica, isso é, pegar a mensagem fiel da parte de Deus, com toda a fidelidade, e apresentar então essa mensagem para os seus ouvintes, para os seus leitores. E a mesma coisa os professores, os mestres. No Novo Testamento encontramos não o verbo navá, profetizar em proeminência. Nós não encontramos também a palavra navi em proeminência. Não, no Novo Testamento grego nós encontramos o verbo pregar, kerusso, e encontramos o verbo ensinar, didasco. Jesus, ele é chamado no Novo Testamento de profeta. Pedro, quando pregou um sermão em Jerusalém, no capítulo 3 de Atos, Pedro diz que Jesus é aquele profeta de quem Moisés escreveu lá em Deuteronômio, da parte do Senhor, dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a mim, disse Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18. Que a esse profeta que Deus levantaria, as pessoas deveriam ouvir. Pedro, então, no capítulo 3 de Atos, citando esse texto do Antigo Testamento, diz que Jesus é esse profeta e que esta palavra de Deus dada a Moisés se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que era profeta. E disse, de acordo com o evangelista Mateus, que um profeta não tem honra na sua própria terra. Em todos os outros lugares ele tem honra, ele lançou isto,
para os seus ouvintes. Ele falou isto, ele compartilhou isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, chamando a si mesmo de profeta, na verdade. E ele era um mestre. Sim, ele disse para os seus discípulos, vocês me chamam de mestre e vocês falam a verdade, porque eu sou. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós encontramos Jesus ensinando, ele como o sujeito do verbo didasco. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós encontramos Jesus como sujeito do verbo querusso, o verbo pregar. Então Jesus é aquele que ensina no Novo Testamento, é aquele que prega a palavra como um navi, como um profeta. Ele é o didáscolos, ele é o moré, ele é o profeta de Deus. Inigualável. Então, as nossas motivações estão na própria palavra de Deus, na pessoa dos profetas do Antigo Testamento e principalmente na pessoa de Jesus, o nosso mestre por excelência, inigualável, o nosso pregador inigualável, que pregava com clareza, com fidelidade a mensagem do Pai, sim, com amor, com ousadia, com autoridade, mas com humildade. Então, as nossas motivações estão na própria palavra do Senhor. O último conselho que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo e para você e para mim está lá no capítulo 4, o último capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No versículo 2, no finalzinho de sua vida, o apóstolo Paulo disse, pregue a palavra. Pregue a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o recado de Deus. Então, meu querido amigo, as nossas motivações encontram-se na própria palavra de Deus. E como nós podemos fazer uma exposição bíblica? Bem, a exposição bíblica deve ser feita da seguinte maneira. Primeiro, escolha um texto bíblico. Pode ser um livro da Bíblia como a carta de Paulo a Filemon. Pode ser um capítulo da Bíblia, como o Salmo 23, que é um capítulo da Bíblia. Pode ser um parágrafo, como na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos ali um parágrafo que tem uma unidade de pensamento. Um parágrafo pode ter uma ou várias frases ou orações, mas tem uma unidade apenas de pensamento. Pode ser um versículo bíblico, como João 3,16. Pode ser uma frase, uma oração, como eu sou o caminho, em João 14, versículo 6. Você pode destacar apenas aquela frase. Bem, então nós primeiro precisamos escolher o texto para fazer uma exposição bíblica. A segunda coisa é ler várias vezes esse texto, se possível, em várias versões, várias traduções diferentes. Se você tiver possibilidade, veja nos textos originais, o Antigo Testamento no hebraico, Novo Testamento em grego, em outros idiomas, se você tiver condições. Se não tiver condições, não tem problema. Isso não deve inibir você, impedir você de fazer a exposição bíblica de maneira alguma. A outra coisa que você precisa fazer e que eu preciso fazer para realizar uma exposição bíblica é interpretar o texto. Procurar saber quem escreveu o texto, quando ele escreveu, onde ele escreveu, com que propósito ele escreveu, por que ele escreveu. Procurar verificar os destinatários, os primeiros destinatários desse escritor bíblico. Como eles viviam, a cultura deles, onde eles viviam, em que problemas eles tinham, que eles estavam experimentando. Tudo isso vai ajudar você a descobrir um recado preciso de Deus. Então, a interpretação é muito importante. Então, você escolhe o texto, você lê o texto, você interpreta o texto. Preste atenção nas figuras de linguagem que temos no texto,
Procure fazer a análise sintática do texto. Quem é o sujeito? Qual é o verbo? Qual é o predicado? Qual é o complemento verbal, nominal daquela frase? Procure saber o sentido de cada palavra. Tenha um bom dicionário. Procure saber, então, o significado de cada palavra, para entender bem a mensagem que você tem ali. Então, tudo isso é importante na interpretação do texto bíblico. Sempre com oração, sempre dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A outra coisa importante é a aplicação. Depois que você lê o texto várias vezes, interpreta o texto, você tem que se perguntar, e agora? Como eu vou aplicar isso à minha vida? Como eu vou aplicar isso aos meus leitores, aos meus ouvintes? Você não pode esquecer desse aspecto prático. Sim, não pode esquecer. Isso é muito importante. Porque Deus tem um propósito prático para a sua vida e para a minha vida. Paulo falou sobre isso na sua carta a Timóteo. Que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é boa para nos ensinar a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para nos mostrar como podemos ter uma relação certa com Deus e com o próximo. Para as boas obras. Para nos mostrar o que há de errado na nossa vida e como podemos consertar, corrigir. E para toda boa obra. Então, você não pode esquecer da aplicação. É muito importante na exposição bíblica. A introdução e a conclusão da sua fala, da sua pregação, do seu ensino, da sua aula, do seu texto na exposição bíblica, a introdução e a conclusão são as últimas coisas. É só depois da leitura, só depois da interpretação, só depois que você prepara a aplicação. Aí então você prepara a introdução e a conclusão. Bem, e a relevância? Como nós podemos falar sobre a relevância da exposição bíblica? A relevância, a importância da exposição bíblica encontra-se no seu valor. A palavra de Deus é de valor incalculável. É ela, na verdade, é que promove a transformação das pessoas. A palavra é de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Pedro ensinou a mesma coisa, que os homens não falaram, não escreveram, não registraram a Bíblia, a palavra de Deus, por vontade própria, mas por causa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, é o próprio Deus, é o Deus da palavra que abre o coração das pessoas. É o poder da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Lídia, quando Paulo estava pregando e ela estava ouvindo a palavra de Deus, de acordo com Atos capítulo 16. Na carta aos Romanos, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Sim, o valor, a importância, a relevância da exposição bíblica encontra-se no fato de que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a palavra testifica dele, dá testemunho dele. De acordo com João, capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo disse, vocês examinam as Escrituras e vocês fazem bem, e são elas que de mim dão testemunho. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi a uma sinagoga e ele pegou um texto bíblico e ele abriu o texto bíblico de Isaías e disse para os seus ouvintes, esta palavra se cumpriu hoje, aos seus olhos, diante de vocês na minha vida. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar, para pregar, para curar.
no final do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo encontra 2 discípulos no caminho de Emaús e o Senhor Jesus Cristo faz uma exposição bíblica, mostrando para os discípulos tudo o que dele, Jesus, se achava na Torá, na lei, nos profetas, Neviim, e nos escritos, Ketuvim, citando as partes do cano do Antigo Testamento. Então, meu querido amigo, a relevância da exposição bíblica, porque a exposição bíblica não deixa de falar de Jesus, da pessoa de Jesus, do caráter de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, porque toda palavra se cumpre em Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que, quando ele esteve lá, o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, capítulo 2, ele esqueceu de muitas coisas, menos de pregar a Cristo Jesus. E Cristo crucificado, a morte de Jesus. E nessa carta, no capítulo 15, Paulo fala aos Coríntios sobre a ressurreição de Jesus. Há um ditado que ensina que todos os caminhos levam a Roma. Aplicando isto à Bíblia, nós podemos dizer que todo o texto bíblico leva a Jesus. Ele é o centro da Bíblia. E a relevância da exposição bíblica encontra-se nisto. Que você possa fazer exposição bíblica. Que você possa fazer para você mesmo e para todos os seus ouvintes. Proclamá-la com fidelidade a Deus, com clareza. Proclamá-la de maneira prática, de maneira ousada, mas humilde, de maneira firme, mas com amor. Que você possa fazer exposição bíblica sob o poder, sobre a unção do Espírito Santo. Porque assim é que seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.